Boa noite, bom dia, boa tarde, queridos ouvintes. Estamos aqui com o nosso terceiro episódio de Rainhas do Grito e hoje falaremos dele, que agradou a muitos, desagradou a alguns, mas que é um grande ícone aí que não poderíamos deixar de fora, que cabe muito bem no propósito desse podcast. Então, primeiro vamos apresentar minhas companheiras de podcast. Boa noite, Luíse. Boa noite, Nath, nossa embaixadora do filme A Substância, tá, gente? Pra deixar Eu claro aqui. Também estamos com a nossa companheira Cecília. Boa noite, gente. E aí, como que vocês estão hoje? Já pediram a substância lá no SUS? Vamos todo mundo no postinho depois daqui? Vamos ou todo não no vamos? posto? Aguardem, aguardem. E também a nossa querida Silvana. Boa noite, gente. Eu não tenho uma frase. Não precisa ter. Mas estou ansiosa pra gente comentar esse filme, porque eu acho que esse podcast surgiu por isso, na real. É mentira, mas foi uma coisa que a gente tá falando desde quando o filme saiu. Daí a gente esperou ele ficar acessível pra todo mundo, porque Exato. Infelizmente a gente sabe que as coisas não chegam tão fácil nos cinemas em todo lugar. Agora que tá bem disponível, aí a gente... Aqui estamos. Já que a gente já conseguiu ver e agora todo mundo que está ouvindo também, vamos falar dele hoje. Hoje a ficha técnica é comigo. Bom, A Substância é um filme de 2024, dirigido pela Coralie. Coralie o quê, gente? Fajá. Fajá, é isso aí, gente. Conta a história da Elizabeth Sparkle, que é simplesmente a Demi Moore, nossa rainha linda, maravilhosa. É meio que a história dela, entre aspas, né? Porque é uma pessoa que é muito famosa, que foi muito famosa na sua juventude, se acostumou com a fama, com a beleza, com ser paparicada e tudo mais. Eis que ela fica mais velha e ela tem um programa de ginástica na TV. E vai ser demitida justamente porque é mais velha, mesmo ela estando assim, impecável, perfeita, excelente, melhor do que qualquer pessoa de 30 anos. Eu não faço metade das coisas que ela fez naquele filme. E por causa disso, ela fica, obviamente, devastada, né? Voltando para casa, ela é atropelada. Atropelada não, ela sofre um acidente, né, de carro. Lá no hospital vem que ela tá tudo bem, tá tudo certo, e um médico oferece pra ela, diz pra ela que ela é uma boa candidata. Fica por isso mesmo. Ok, dá um pendrive pra ela, ok. E nisso ela vê que o conteúdo do pendrive é sobre uma substância que vai fazer ela ter uma versão melhor de si mesma. É lógico que ela vai atrás disso. E a versão melhor de si mesma sai de dentro da espinha dela a Margaret Qualley, que é a Sue, e é ela, só que melhorada, uma novinha, bonitinha, tudo no lugar. E ela substitui a Elizabeth na vida. E é a partir daí que vão acontecer várias coisas legais. Várias Outras coisas. nem tanto. Várias coisas. Inclusive, esse filme, a gente poderia praticamente ficar muitas horas falando sobre ele. É um filme de muitas camadas, muitas nuances e muitos tópicos a serem abordados, né? Então, eu imagino que em um episódio, nem em dois, nem em três, caberia tudo que poderia ser abordado aí, ou que a gente poderia tirar desse filme. Acho que uma coisa que a gente não pode negar é, se você é mulher, esse filme vai bater diferente pra você do que pros homens, né? Então, Exatamente. o lugar é esse. Inclusive, assisti esse filme com o meu companheiro e ele teve uma impressão bem diferente. Ele adorou o filme, né? Ele não é um hominho que saiu falando mal. Que bom que eu já ia... Ai, Ai, não entendi. Não foi desses, mas ele teve uma impressão diferente. Que acho até interessante, né? É o esperado também. Mas acho que, como a Nath falou, para as mulheres bate de um jeito que acho que aí vai ser muito parecido entre todas, assim, né? Inclusive, por falar em todas, só fazendo um pequeno parênteses antes da gente começar, acho que vale deixar claro a quem está ouvindo, né, que não podemos deixar de considerar ao analisar dessa recortes de classe, de gênero, cor, etc, né, raça, etc. Temos detalhes, mas vamos falar do que foi mostrado pra gente, né? Bom, eu amei. Eu também. Ponto. Eu amei Gostei também. muito também. Amei. É isso, encerramos Inclusive, aqui. É isso, gente. Até o próximo episódio. Beijo.
Inclusive, eu acho que o fato de ser mulher me deu também uma outra perspectiva. Eu vi muita gente falando mal, aquelas, né, falando do fim do filme no início do episódio. Eu vi muita gente falando mal do final, e eu acho que, mas eu acho que a percepção do final tem muito a ver com o fato de ser mulher também. E aí depois, eu acho que tem a ver com a forma como ela se enxergava, enfim. É, obviamente, um exagero visual, mas eu entendi como uma grande metáfora, e enfim, eu também assisti com o meu companheiro. Ele gostou muito do filme, mas sempre tem aquele estranhamento, né? Nossa, mas a Demi Moore tá tão bonita, tá tão linda, tipo assim. Então, em alguns momentos, talvez pra ele não tenha o mesmo impacto. Por exemplo, eu assisti com um amigo meu e a cena do espelho, por exemplo, não teve o mesmo impacto que teve em mim. Então, eu acho que esse é um filme que, obviamente, aqui a gente tá falando de padrão de beleza e tudo mais. Eu acho que tem até mais camadas do que isso, mas é um padrão que é imposto principalmente às mulheres, né? É uma temática que pra mim não é uma temática nova, inovadora, assim, mas eu acho sim que esse filme ele adicionou algumas camadas e ele faz algumas coisas que eu considero bastante diferentes. Inclusive, alguém comentou na crítica que eu fiz sobre esse filme lá no Boca que não era nada novo. E assim, gente, o cinema não precisa reinventar a roda, né? E acho que um tema desse, nos tempos que a gente vive, ele precisa ser cutucado e escancarado de novo, quantas vezes forem necessárias. A nossa história, ela se repete, ela é cíclica, muitas coisas não mudam. Então, existe sim a necessidade da gente ainda estar falando sobre isso, mas, igual vocês comentaram, acho que o que faz esse filme ter esse destaque por um tema que já vem sendo tratado no cinema há tanto tempo é a maneira como ele é mostrado, né? A história como ela é contada, a crítica como ela é feita, e o que eu gostaria de agradecer a Corrali é poder botar o body horror no mainstream. Linda, você arrasou, você fez essa por nós. Concordo, Nath, que é isso. As pessoas reclamam às vezes por ser, a crítica é muito óbvia, mas não vai ser. Com a nossa experiência, principalmente com comentários no site, assim, lendo comentários. A gente vê que nem quando a coisa é esfregada na cara das pessoas, tem gente que vai passar direto, assim. Então eu não vejo problema em ser uma crítica óbvia. Eu acho que o modo como ela é feita tem que ser levado em consideração também. Porque se assiste A Substância, é filme muito estilizado, assim. Ele tem visuais incríveis, tem... Muito. Além do body horror mesmo, que é doido em vários momentos, e ele vai ficando cada vez mais doido conforme o filme vai chegando no final, que eu também não vejo problema com isso. De fato, tem bastante gente que não gostou. Esse eu até consigo entender um pouco mais, mas aí eu acho que é mais questão de gosto das pessoas, assim, também, do que uma crítica à forma, sabe? Não é um problema incluir esse exagero, levando justamente esse comentário ao máximo possível, assim. E eu até acho que não é que ele não traz nada de novo. Eu vi muita gente, muitos críticos falando isso, né? Que é uma crítica muito óbvia. Eu acho que a crítica, ela é óbvia, porém existem minúcias, né? Por exemplo, eu acho que esse filme, ele tem um subtexto muito forte sobre performance, que, de novo, é uma questão neoliberal. O fato dela mesma ter que aplicar a substância, isso não é aleatório, gente. Você vê que é um procedimento muito rústico, um grande cirurgião que vai fazer algo inovador, né? Vai fazer ali um procedimento inovador. Não, é ela que precisa aplicar uma substância verde que tem cara de ser radioativa nela mesma e, assim, de uma forma muito visceral, aquilo tudo acontece. Tem um lugar dela, que é assim, é sua responsabilidade. É você que tem que parir a sua melhor versão. E em nenhum momento o filme deixa claro que ela era daquele jeito quando era mais jovem, né? Sim. Digamos assim. Então tem toda uma metáfora que, pra mim, obviamente, tem a ver com essa questão do padrão de beleza feminino, mas que tá contextualizado. Em contraste a isso, a gente tem uma ambientação que nos remete a outras épocas, né? Então, assim, ele tá ao mesmo tempo, pra mim, né? Na minha leitura, contextualizando no nosso momento, mas tá fazendo referência a épocas onde você via, obviamente, você ainda tem muita questão da objetificação, mas isso era de outra forma, né? Igual aquele programa lá de ginástica, aqueles bodies, assim, todos cavados, enfim. Então, tem uma outra perspectiva, assim, eu achei isso muito interessante. E fora que também mostra muito a solidão dela, né? Porque
Em todo momento ela tá sozinha naquele apartamento gigantesco, ninguém tá nem aí pra ela não tem amigos, conhecidos, família, ninguém que se pergunta, nossa, o que aconteceu com ela durante essa uma semana? Ela tá sumida por uma semana e ninguém tá nem aí durante o filme todo. E ela mostra, vai dando sinais de como isso afeta ela, além de todo o peso, né, da idade e tudo mais, ela se sente inutilizada, igual quando ela fala no restaurante com o cara que também está usando a substância, né? O quanto ela se sente útil, quanto ela se sente desprezada, né? Que não tem por que ela existir, porque quem é amada é a versão mais nova, então ela não serve mais pra nada. Então isso daí também, a solidão crescente, conforme vai ficando mais velha, vai ficando mais acabada, né, entre aspas, ela vai se isolando cada vez mais, ignorando pessoas que gostariam de estar com ela, talvez, tipo aquele cara, Fred, o nome dele, né, que vai atrás dela e cai naquela cena que acho que é a cena que mais bateu pra todas as mulheres, né, dela desistir de ir porque ela não estava satisfeita com a própria aparência. Tem muitas camadas, não é só, ai, quero ser bonita, especialmente nos dias de hoje que procedimentos estéticos estão a cada esquina. Não, é muito difícil você sair da sua casa e ver alguém sem procedimento estético hoje em dia. Chega a ser absurdo. Pra cada vírgula do seu corpo, né? E mais um filme cheio de homens patéticos. Nossa, né? todos, né? Esse... Todos. Mas quero fazer 2 complementos sobre o que a Luíse falou. Um deles, eu acho que também faz parte da crítica e de um recorte que o filme traz, essa questão da solidão dela, porque, primeiro, ela vive uma vida vazia. Então, a parte de socialização que essa mulher tem é os fãs. É a glória, bajulação, toda essa parte, né? Poxa, ganhou uma estrela na calçada da fama, ganhou programa, conversa com os espectadores, nunca diretamente, né? Então, até as relações que ela tem sociais são totalmente superficiais e desconexas aí de uma profundidade, né? Eu acredito que tanto essa parte da estética do padrão vai um pouco, acho que a gente pode ir um pouco além, que é mostrado com muitos detalhes, que é o prazo de validade da mulher, que às vezes não é nem sobre um etarismo, quer dizer, também é etarismo, né? Mas que a mulher, ela deixa de existir completamente. A existência dela é apagada segundo essa data de validade que é imposta por um sistema machista, etarista, etc. Tanto que ela deixa de existir, tudo muda visualmente no filme, né? Então, enquanto ela ainda está ali pertencente, sendo vista, então todas as cores do filme são vivas, os homens olham pra ela na calçada, as pessoas reagem à presença dela. Quando ela leva esse corte do contrato e que ela tá velha e que ela não pode mais trabalhar e que ela ouve coisas horríveis sobre ela por causa da idade que ela está atingindo, ela deixa de existir e as cenas vão mostrando esse apagamento dela, né? Então até o próprio casaco amarelo, que ele é lindo e ele é chamativo, na rua no começo ela chama atenção, ela passa com esse casaco depois, ninguém nem olha pra ela, passam vários homens e eles não viram mais o pescoço. As cores dos cenários vão mudando, a trilha sonora vai mudando, então vai mostrando o quanto ela, tipo, é uma velha, ela deixou de existir, né? Acho que, assim, uma das coisas que me dói ver, porque é muito real, né? Infelizmente, isso acontece, passa muito na cabeça de muitas mulheres, que é, quem disse que a sua melhor versão é você mais nova? É uma mulher mais nova, com o peito pra cima, tudo dentro de um padrão. Quem diz é a indústria, os homens, eles que vão ditar, né? A pessoa que acredita piamente nisso, é isso, né? Mas hoje, né? Se o feminismo for aceito, gente, a sua melhor versão não precisa ser essa. Você pode ser a sua melhor versão com qualquer idade. E o quanto é isso, né? São valores ditados. Então, esse padrão, ele também vende que a mulher, dentro do padrão, dentro de uma certa idade, dentro, né, dessas questões de aparência, etc., ela ganha
ganha outras promessas, né? Ela ganha a promessa de ser aceita, de ser amada, de conseguir emprego, de conseguir conexões, de conseguir, mas no fundo no fundo não, né? No raso, a gente percebe que não tem essa profundidade, vide o destino das coisas, o caminho que as coisas tomaram no filme, né? A Blade. E além disso, é interessante ver porque com a mulher acontece tudo isso que a Nath falou. Enquanto isso, o homem tem lá a mesma idade que ela, ou até mais, tá lá no auge da vida dele. Ele tá ditando que ela é irrelevante por causa da idade, mas ele, com seus mais de 50 anos, tá lá no poder. Eles estão ditando o que deve ser feito, o que deve ser dito. Ele e outros homens iguais a ele, nojentos. Os homens feio, caquético, orcos, nojentos. E eles acham que tem direito de ditar, porque pra eles a indústria é diferente. Pra eles, quanto mais velho, mais poder, mais relevância. E pra mulher, não. Isso me lembra uma coisa que a Charlize Theron, não sei se vocês viram, ela fez, a partir do momento que ela fez 40 anos, pararam de chamar ela pros papéis. Começaram a chamar ela pra papel de mãe, dessas coisas. Ela falou, gente, esse não é o tipo de filme que eu faço. Estão me chamando só pra essas coisas. E aí ela se rebelou, né? E aí agora ela não é chamada pra quase mais nada. Mas chamaram ela pra mulher ser... isenta de belíssima. defeitos, né? Então, ela Igual completou Demi Moore. 40. Literalmente, completou 40. Não importa a aparência. Ela completou 40. Começou a cair as propostas de papel. Chamaram ela pra ser a mãe da Mulher Maravilha no filme, sendo que ela tem quase a mesma idade que a Gal. Aí a gente fica, ué, mas é que a Gal não completou 40, né? Aí ela ficou super ofendida. Então, esse filme mostra perfeitamente. Podem falar, nossa, mas que caricato que estão os homens. Não! Na indústria é exatamente desse jeito. Tá certinho. Exatamente. O Dennis Quaid, né, o personagem dele, ele tá muito bem, inclusive, nesse papel, assim, eu acho bastante funcional, assim, o tempo de tela dele, assim, muito exagerado, né, aquela coisa canastrona, mas eu acho que ele a função dele ali é literalmente incorporar a lógica da indústria, do mercado, e que é uma lógica completamente machista, né? E uma coisa assim, a Elizabeth, ela anteriormente, ela já havia sido uma grande estrela do cinema. Então, o fato dela estar naquele programa já era uma aposentadoria, né, do estrelato. Uma decadência, né? É encarado, assim, você consegue entender dessa forma. Quando ela vai ser demitida, no momento que ela foi demitida, assim, que é logo no iniciozinho do filme, eu já imaginei, eu falei, já sei o que vai acontecer. Porque você vê a sacada desse filme também, que eu acho muito legal, é trabalhar bastante com esses elementos da nossa realidade, né? Porque a gente já falou aqui, citou outros exemplos de outras mulheres, mas a Demi Moore tá basicamente interpretando o que aconteceu com ela, né? Então, assim, eu acho que é uma sacada muito boa, né, da diretora, que eu acho que ela é roteirista também, né? Então, é um projeto que tem uma identidade muito forte dela. Eu acho que dá pra ver que a Demi Moore, ela tá muito entregue nesse papel, porque eu imagino, assim, qual que deve ter sido a reação dela ter contato pela primeira vez com esse material, porque é uma coisa assustadora, assim, é uma coisa que a gente vivencia mesmo na realidade. E dizem que é uma das melhores atuações da carreira dela, né? Porque dá pra ver que a bicha tá lá agarrada mesmo nesse papel, né? Muito bom. Total. Eu vi alguém comparar ela com o Nicolas Cage no nível de entregas. Medo. Ai, tá. Só fico imaginando, nada é bis. Imagina. Fun fact que era cotado pelo, não sei a que nível chegou, né? Que ia ser o Ray Liotta que ia fazer o papel do Dennis Quaid, né? Mas ele veio a falecer e aí não rolou. Mas dizem que o Dennis Quaid também não é lá muita flor que se cheire fora das telas, né? Inclusive o filho dele que tá no The Boys e outras obras aí, não é muito fã do próprio pai, então assim, né? É verdade. A arte imitando a vida, né? Agora que teve a eleição americana, às vezes sai, né, aquelas matérias. Veja quais artistas apoiam cada candidato. E o nome do Dennis Quaid tá citado na matéria como apoiador do Trump. Então é uma coisa aberta, sabe? Não é nenhum, será? É escancarado mesmo. Mas aí eu fico pensando, será que ele entendeu o roteiro? Será que ele precisa. Ele não precisa. É melhor que ele não tenha entendido e tenha feito como se não fosse uma coisa exagerada, né? Eu acho que ele encarou bem. Porque pelo menos dá pra
ter bastante raiva dele no filme. Pra mim, a pior cena do filme, assim, em questão de body horror, é a dos camarões. Os camarões, É pior exatamente. do que verdade. qualquer outra Exatamente. coisa que acontece nesse filme. O Perfeitamente. resto estão de boaças. Dizem que tem um nome pra essa técnica, né? Que quando você usa a comida como um elemento de nojo pra te trazer repulsa. Mas eu esqueci. Quem puder dar um Google, deixa no comentário aqui depois. Pra mim, a cena mais aterrorizante do filme é quando tá ele e aquele monte de homem velho, branco, caquético, em cima da Sue. E aí todo mundo olhando ela, cercando ela, ele assim, ai, dá um sorriso. Mandando ela sorrir. Ai, Nossa, pelo horrível. amor de Deus, credo. E tudo homem velho. Tudo homem velho olhando as Velho, bonitinhas com a boca de fora. caquético. A Coralie, ela consegue despertar o nosso nojo de uma forma que eu gosto muito, assim, né? Nada sutil, né? Mas eu gosto, que é essa Exato. coisa do plano detalhe, usar muito o barulho, né? Igual ele comendo, você escuta o barulho dele comendo, quase um SMR, assim. Você se sente muito próxima daquele... Eu adoro body horror, né? Eu adoro body horror. Então, Boa. pra mim, eu adoro mesmo. Foi maravilhoso ver no cinema, inclusive. A experiência do cinema fez uma diferença muito grande, assim. Ela cria um mundo bastante exuberante, né? Dá pra ver que ela talvez tenha algumas referências aí também de clássicos, né? Igual Kubrick, pela algumas cenas, assim, você vê muito claramente algumas referências. E eu achei muito legal, assim, ela colocar esses elementos mais fantásticos. Enfim, eu acho que ela cria um elemento um universo muito único mesmo, assim, né? Eu acho que, ó, a maior referência de todas, meu namorado que comentou isso quando ele assistiu, e eu concordo plenamente, é Gremlins. Tem todas as regrinhas. É mesmo. Depois de E são sete- três. São 3 regras? Nem lembro mais. São 3 regras, não são? Do Gremlin. Tem que alimentar, tem que Fazer a troca obrigatoriamente. fazer a troca, tem o prazo, tem que alimentar o corpo que não está sendo usado, tem que estabilizar. Acho que são essas Cara, 3 coisas. como que eu não pensei nisso antes? Eu tô... Muito bom. Eu acho que o Kubrick é muito claro mesmo nas referências, né? Aquele corredor com carpete. É bem visível mesmo. Mas eu acho... Uma coisa que eu acho bizarra é o banheiro da Elizabeth. Nossa, que ela tem sim. todo aquele apartamento todo, né? Exuberante, assim, como a Cecília disse. Parece um hospital, é gigante, é tudo branco. E não tem nada ao mesmo tempo, né? Não tem nada, assim. Não, é Eu acho que bizarro. é proposital também, né? É, isso que eu ia falar. Porque tudo acontece lá naquele banheiro, né? Então, Exato. E para além disso, vou dar uma viajada aqui. Se a gente parar para pensar em questão de vulnerabilidade, gente, o resto do apartamento é todo um culto a ela mesma, né? Então tem aquele puta quadro na sala, que é ela do teto à parede, não sei o quê, a foto mais, né, posuda, etc. Que banheiro? Banheiro é um lugar onde você é bicho, onde você está no auge da sua vulnerabilidade. Você tá lá pelada, olhando de frente no espelho, você vai enxergar o que a sua lente coloca pra você ver, né? De acordo com aí as suas crenças, autoestima, entre outras coisas. Então, eu acho que faz sentido, inclusive, esse banheiro ser desse jeito, que é real pra dar destaque pra isso. Pô, não tem alma ali. É ela nua, crua, real, depois ela vira uma carcaça, uma casca, né? Eu acho incrível o corpo virar uma casca, né? Que a Sue sai de dentro dela e ela fica ali vazia. Essa coisa do vazio também é exposto o tempo todo, né? Tipo, galera, vamos acordar para, né? Esse tipo de coisa. Mas o que virou meme na internet, né? O poder da engenharia, arquitetura, a construção da gata ali pra fazer um puxadinho no banheiro, largar a casca lá dentro, do dia pra noite, assim. em menos de uma semana ela construiu ali o negócio, pavimentou, perfeito, olha. É outra coisa que teve gente que reclamou também. Ai, mas como que ela tem essas habilidades, não sei o quê. Meu bem, você está assistindo um filme em que existe uma substância clandestina que limão. que faz uma pessoa sair de dentro das suas costas. Calma, sabe? Ai, Vamos eu ia suspender a falar realidade isso. pra tudo.
Não, A e galera outra reclama de coisa. umas coisas que não faz diferença Não faz. alguma. Não É. faz. Eu tive uma briga com um amigo meu por causa disso. Porque eu falei com ele assim, meu querido, primeiro, é a questão da suspensão de crença. Se você não suspendeu sua crença, você não vai comprar a ideia do filme, nem que ele seja uma câmera parada dentro da sua casa. Não vai Exato. comprar. Agora, é óbvio, a sacada toda do filme é você que está fazendo isso com você mesmo, vocês duas são a mesma pessoa, você que lide com a sua sujeira. É óbvio que ela tem que fazer tudo sozinha. Ela tem que se injetar nela mesma. Ela tem que esconder do mundo, né? Aquele, como um segredo. Então, assim, pra mim, a grande sacada do filme é justamente essa, assim. É você que lide com a melhor versão de você. O ônus e o bônus das duas versões, né? Que é Exatamente. isso. Então, ai, dá raiva dessa galera, sério mesmo. Ai, porque de repente ela véia tava lá instalando tudo, de repente ela tá lutando. Gente, pelo amor de Deus, olha as coisas que vocês se apegam, né? Não, Vamos reclamaram lá, porque ela não conseguiria arrastar um corpo naquela velocidade. Eu falei, ai, olha, vou falar pra você. Eu falei com um amigo meu, você já foi muito mais criativo e muito mais interpretativo do que isso. Mas, Exato. enfim, eu entendo também que é esse processo, né? A pessoa não compra o filme, ela não vai fazer o mínimo esforço pra compreender aquilo ali. O que é aquilo ali? Nada é por acaso, né? Não, a gente tá falando de uma coisa que virou mainstream, mas é um projeto que envolve, assim, uma gama de profissionais e de pessoas pensando criativamente. Obviamente, nada ali é por um acaso. E principalmente porque ele é da área da comunicação e gente que estuda comunicação não pode dar uns mole desses. Né? Se a gente sabe que a gente faz negócio proposital. Então, assim... Fica aí a crítica. Profissionais da comunicação, vamos abrir a cabeça um pouco, né? Pelo amor de Deus. Né? É isso. Pensando nessa questão de melhor versão, etc. Pra vocês, já que todas amamos, qual foi a melhor cena do filme pra vocês? Nossa, Pera, difícil, tô hein? pensando. Tô pensando. Eu pensei em uma, mas eu não sei se é a minha favorita. Eu vou falar a minha, então, porque eu já falei desse filme 500 vezes em 500 lugares diferentes, e a minha resposta continua a mesma, que é a cena do espelho, sim, dela tirando a maquiagem, que ela tá belíssima. Eu acho que não precisa nem ser numa questão de, cena que choca, nem nada do tipo, mas eu acho que o famoso nós que somos mulheres, quem nunca? Então, cara, aquela cena bateu muito assim, não sei nem explicar. Mas você que está aí ouvindo, se você viveu, você sabe, né, minha anja? A gente que viveu, sabe? Pra mim, eu acho que essa cena deu um toque, uma pincelada e uma escancarada para além dos elementos de body horror aí, do que realmente ele estava ali falando, dando rumo do propósito da coisa toda. Então, essa cena pra mim, top. Pra mim também a melhor cena é essa daí. Toda a sequência, né, dela se arrumando toda feliz, aí ela olhando pra sua ali, desacordada, e olhando pra si mesma de novo, aí tentando retocar a maquiagem, ficar mais bonita, e olha pros peitos dela, e olha pros próprios peitos, e tenta esconder, fica com vergonha, e enfim, toda essa cena eu acho fantástica também, é minha favorita. Pra falar uma cena diferente da que vocês falaram, que eu acho que seria talvez a minha favorita mesmo, mas assim, eu vou por uma outra cena, que pra mim é um momento do filme que eu faço uma recapitulação de tudo que tá acontecendo, e que conseguiu me deixar tensa e ao mesmo tempo reflexiva, né, sobre essa trajetória dessas personagens, né, dessa personagem, enfim, porque no fundo elas acabam que são duas pessoas diferentes, né, são as mesmas, mas não são. Não esquece que aí é você. Que é aquela cena que ela tá sem os dentes, né? E eles estão pressionando ela pra dar um sorriso. Enfim, é uma cena que me causou bastante angústia e ao mesmo tempo acho que transmite bem essa questão da pressão da indústria, como que, assim, pra mim, assim, a degradação da personagem que tava em busca da perfeição, né, digamos assim, da sua melhor versão, que entrou numa lógica muito maluca de autodestruição sem perceber, né. Essa cena, ela me deixou, assim, além da questão de ter uma cena agoniante porque envolve dentes, e eu tenho muita agonia de dente e olho, eu acho que é uma cena onde tem vários homens, né, assim, muitos homens nojentos, os homens olhando pra ela, e aí tem, cercando, se eu não me engano, né? Cercando, ela tem um lance que a câmera, aquela meio que olho de peixe, assim, não sei se é loucura da minha cabeça, mas é meio que fica assim. Então é uma cena bastante angustiante, que eu acho que traduz de uma certa forma, não a discussão inteira, mas essa parte, assim, que eu acho que
apega bastante. Eu acho que eu gosto muito dessas cenas que vocês falaram. A minha favorita é a do espelho também. Mas outra que eu gosto muito é quando a Elizabeth vai tentar matar a Sul, que ela injeta aquela outra coisa preta, né? Só que ela se arrepende. De Terminator, né? Isso. E ela se arrepende no meio do caminho, né? Porque ela é uma coisa que é batida o filme inteiro, né? Lembrem-se que vocês são a mesma pessoa. E voltando assim e vendo como as duas, né? Não só a Sue é uma pessoa suportável assim no tratamento com a Elizabeth, mas o inverso também acontece, né? Como uma pessoa consegue ser tão cruel com ela mesma. E que acho que isso é uma coisa que pega muito também. Que é um filme muito triste, né? Geral, né? Por mais com certeza. Que eu ri muito, assim, ao longo do filme inteiro, como a Cecília falou, é uma experiência bem bacana no cinema, porque as pessoas, experiência coletiva, assim, foi muito legal de ver o filme no cinema mesmo, mas é isso, né, são esses toques de comédia, assim, em meio a uma história muito trágica. Quando chega esse ponto de a Elizabeth parar já tá tudo na merda, né, gente? Não tem mais... Ela já tá essa velha caquética, assim, coisa que, poxa, ela até umas poucas semanas antes ela não estava, assim, né? Então ficou muito pior a situação dela e que é isso, né? A crueldade acabaria ali. Não acaba porque, né, depois tem essa luta até a morte, mas... E me pegou bem também. E até, acho que essa cena, não só essa cena, né? Mas esse momento, ele também diz uma coisa meio que... Até que ponto vai esse nosso apego ao que a gente já foi um dia, uma vida que a gente já teve, ou uma promessa do que poderia ser, né? Porque a Sue, ela pode ter sido esse passado glorioso que a Elizabeth teve, ou a promessa de fazer diferente, né? A promessa de fazer diferente no sentido, continuar vivendo aquilo, né? De uma maneira que se prolongasse, porque, infelizmente, a gente vive nessa glorificação da juventude eterna, né? Em tudo é feito para que você continue jovem ou apenas seja jovem, né? Então, a gente vê programas de lazer, você vai num rolê, o rolê é para faixa dos 20. Depois disso, problema seu. Você vê avanço em medicina, claro, para a gente não ficar do dói, também. Mas não pode morrer, mas também vamos ver se gasta R$180 num creme para tirar ruga da sua cara, igual a gente tava falando, né? Procedimentos estéticos que qualquer curva do seu corpo é passível de entrar num padrão, cortar, esticar, enfim. Tanto essa cena também vai mostrando o quanto esse discurso, ele é tão enraizado, porque, obviamente, ele existe antes da gente nascer, digo, eu, minhas companheiras e todo o resto da humanidade, né? Mas a gente, muitas vezes, acaba reproduzindo esse discurso sem perceber, né? Então, a gente tem esse recorte da Elizabeth como uma atriz famosa, mas que a substância, no fim, a gente tirar certas coisas, ela pode ser sobre... o filme pode ser sobre qualquer mulher, né? E é foda que a Elizabeth, tipo, a profissão que ela tem agora é pra incentivar... Não é bem incentivar as mulheres a se exercitarem, né? É incentivar a entrar nesse padrão, que é onde ela já está também, né? Ela começa a se ver, assim, como uma velha, assim, inútil, né? Que é o que o personagem do Dennis Quaid, que inclusive, né, se chama... Qual que é o nome do personagem, gente? Harvey, que é uma sutileza nada sutil também. Mas ela começa a se enxergar assim, mas o que ela faz no dia a dia dela é viver num padrão e incentivar outras pessoas a se encaixarem nesse padrãozinho, né? Porque eu acho que é mais fácil você ceder a essas pressões do que você lutar contra, né? Sim. Então ela
meio que ela cai em algo que ela também ajudou a construir. Não tô não querendo vilanizá-la, porque como a Nath disse, né, todo mundo tá dentro da mesma armadilha, mas ela também é uma peça nessa construção social, né? Sim. E a Sul também, né? Tem aquela cena, isso fica muito evidente, essa visão que ela tem sobre ela mesma, que a Sil falou, naquela cena da TV, né? Quando ela tá a Sul tá no programa de televisão e a Elizabeth tá assistindo ao programa, que é até uma cena também bastante nojentinha, que ela tá na cozinha fazendo algumas coisas que não dá pra entender o que é, enfim. E aí ela vendo como a Sul fala da Elizabeth. E é assim, é de uma forma completamente militarista mesmo e machista, assim, né? Fazendo piadinha, falando do quão velha ela brinca, assim, né? Com o apresentador, enfim. Então a gente vê que na verdade, é uma lógica, né? E todos nós estamos sob essa lógica, como as meninas falaram, e enfim. E ela entra em meio que discussão com ela mesma, né? Então, eu acho bem interessante, inclusive, essa cena. Vamos combinar uma coisa? Eu socaria a minha versão adolescente na cara se eu tivesse a oportunidade. Em algum momento. Eu também. Certamente. Falando ainda desse coisa de padrão estético, quando ela começa a Sul mesmo, começa a cair os dentes, enfim, começa a ficar toda cagada. Aí ela volta desesperada pro apartamento porque ela quer uma versão melhor dela mesma. E assim, as pessoas que começam a fazer procedimentos estéticos, em geral, não conseguem parar. É porque elas continuam se vendo feias. Elas começam a injetar mais e mais e mais, chegando a ficar monstruosas. Quantas vezes, não sei se vocês já viram um programa chamado Botched, que é Desastres da Cirurgia Plástica. Gente, as pessoas que vão lá, elas têm um distúrbio de imagem muito grande, porque elas têm, sei lá, uma boca gigantesca, um peito de 4.000 ml, e ainda assim elas querem mais e mais e mais, e vão se deformando, vão ficando monstruosas, vão ficando absurdas. E é exatamente o que acontece com a Sul. Ela vira um monstro. E é exatamente o que acontece com essas pessoas que ficam tão obcecadas pela beleza, tão obcecadas por ficarem perfeitas, tão obcecadas por ficarem com a cara lisa, que se deformam completamente e não enxergam isso. Gente, vamos combinar que vale investir numa terapia? Inclusive, vocês podem fazer terapia comigo, tá? Já vou deixar o meu jabá aqui. Do que, olha o tanto de grana. E aí, cara, olha só, né? Capitalismo, né? Fazendo esse recorte, igual ela, sabe-se lá o quanto custou essa substância, que ela vai num rolê insalubre lá, que a porta não funciona e não sei o quê, se coloca em situações de risco pra isso, enfim. O quanto é isso, né? Hoje, quem faz procedimento estético? Qualquer um pode fazer? Não. Mas tem a galera clandestina, né? Acho que alguns programas, igual esse que a Luísa falou, rola a galera fazer, tem higiene alguma, que faz umas aplicações e dá tudo muito errado. E aí você imagina, bom, se quem tem condição financeira sofre, continua se enxergando feia, insuficiente, seja lá o que for, imagina quem não tem acesso a isso, quem não tem dinheiro pra fazer essas coisas. Sofre também? Sofre, às vezes sofre mais, enfim, não estamos aqui pra fazer competição de sofrimento, mas se você tiver centavos aí, invista numa terapia, porque a gente tá vendo que o caminho aqui não tá dos melhor, né? Caso recente do moço que morreu por causa do peeling de fenol, porque foi aplicado por alguém que não era médica, não era esteticista, não era nada, fez um curso de o quê? 4 meses e aplicou errado o negócio e a pessoa morreu e não tinha conhecimento nenhum de nada. Então, assim, a gente nem precisa ir tão longe. Já tá acontecendo hoje em dia essas coisas. Eu tava ouvindo um podcast hoje mesmo do All Prime, que é justamente sobre a indústria dos procedimentos estéticos, né? O Brasil é o segundo país em que mais se faz procedimentos estéticos depois dos Estados Unidos. O segundo país no mundo de 190 países. Tá? Nós somos número 2. E falam justamente dessas... É um podcast muito bom, depois eu deixo linkado na descrição do post, porque o All Prime faz matérias investigativas mesmo, né? Falam desse moço que morreu, de uma moça que foi fazer um procedimento no nariz e ficou cega, porque era basicamente uma injeção de preenchimento no nariz, que pegou um nervo óptico e a moça ficou cega. E aí eles explicam justamente quem pode fazer, quem não pode fazer, e como a fiscalização é muito fraca, né? Então sobra pra quem vai pro paciente mesmo, né? Em quem confiar, assim. Fazer todo um trabalho investigativo também pra saber aonde se você quer fazer,
um procedimento, por menos invasivo que seja, porque esses procedimentos de, tipo, preenchimento, botox, essas paradas que todo mundo tá fazendo mesmo, é considerado pouco invasivo, né? Porque não tá abrindo nada, é tudo injetável, assim. Mas desde esses, assim, até os mais invasivos, tem que saber exatamente quem tá habilitado pra fazer. São camadas, né? Se a pessoa que se diz habilitada está de fato habilitada ou se é só uma coisa que ela tá, não, eu posso fazer. Então tem que se tomar muito cuidado, assim. Volta naquilo que você vai fazer. mesma disse, que faça por sua conta e risco, né? É, Sim, então, e exatamente. o que é complicado, né? Porque é isso, enquanto não tiver até uma regulação, assim, não vai ter uma fiscalização bem feita. Uhum. Então é isso, é por sua conta e risco mesmo. O que é Muitas foda. vezes a pessoa até pode estar habilitada, mas o paciente não precisa daquilo, porque os médicos, dermatologistas estão recomendando fazer botox com 20 e poucos anos. Pelo amor de Exato. Deus, não existe isso. E são vários, toda hora, você abre as redes sociais, toda hora tá lá. Não, botox tem que fazer a partir dos 23, dos 25 no máximo, pra não ter rugas quando tiver 40. Estimulador de colágeno, no máximo aos 30 anos tem que estar fazendo 2 vezes por ano, botox 4 vezes por ano, preenchimento 5 vezes por ano. Gente, é absurdo, porque assim, eu sigo muita gente e acho que as únicas pessoas que eu conheço que não tem nada é a gente, porque todo o resto tem. É. Aí que tá. Eu acho que isso tem muito a ver com a sociedade mesmo, que a gente faz um culto ao corpo, e isso entra também, porque você veja, as questões estéticas, elas se confundem com a questão de cuidado, né? As pessoas acham que se cuidar, muitas vezes é fazer skincare. Então tem esse discurso, assim, é fazer skincare? Gente, não é só isso. Isso é uma pequeníssima parte, né? Tá aí a Nath falando sobre a terapia, enfim. A gente também tem toda uma discussão sobre como as pessoas encaram a terapia, mas eu acho que tem uma questão com o culto ao corpo que é um mal que a gente vive, assim, sem precedentes. E aí, qual que é o problema disso? É que você tem uma série de procedimentos e de ações comportamentais voltadas para o que seria o cuidado com a saúde, confundindo as pessoas, né? Você vê que a fala do médico, que a Lu falou, é sempre assim, você tem que começar a fazer para, assim, numa lógica de prevenção, do tipo assim, um investimento. Previne o seu envelhecimento. É uma perseguição mesmo a esse modelo, né? Que é um modelo que tem aí muitas pesquisas que falam qual que é o papel da comunicação nisso, assim, né? A gente sabe que os padrões de beleza, eles são principalmente relacionados, assim, sempre relacionados à questão feminina. Hoje a gente já tem os homens fazendo mais procedimentos, tanto que eu acho interessante que o cara que vende, né, passa a substância para ela é um homem, né? A questão do feminino ainda é muito mais forte, obviamente. A gente tá muito mais sujeito, porque a gente vive numa sociedade patriarcal. No dia que o patriarcado não existe mais, eu acho que tem uma confusão também do que o estético, eu tenho que cuidar do meu corpo, sabe? Assim, tem toda uma lógica. Tanto que, assim, ela faz um programa de exercício físico. Isso se confunde muito com a questão do cuidado, né? E é muito perigoso, né? É tudo para alimentar o próprio sistema, né? Ele se retroalimenta o tempo todo. Vou aproveitar, então, mais uma vez. E vou deixar a pergunta. Tomarias a substância se tivesse no postinho do SUS do seu bairro? Não, eu não ia ter coragem, não. Eu não tenho coragem de botar essas coisas, botox, etc, porque eu fico, e se der ruim? Aí eu vou ficar com a cara inchada, vai ficar cagado? Não, muito obrigada. Então isso daí, tem muitos riscos envolvidos, por mais que não, pode dar tudo certo. Pode não dar também, então prefiro ficar como tá, né, gente? Então, é porque eu não ligo muito pra estética, mas se a minha nova versão fosse terminar a minha dissertação pra mim, eu até passaria por aquilo tudo. Porque tem isso também. Porque parece que é bem dolorido o troço, né? Aí sai uma pessoa nas suas costas, cara. Tem que valer muito a pena. Então, assim, se a pessoa sair em uma semana, terminar a minha dissertação e ainda fazer eu ficar rica, talvez valha a pena. As expectativas da gata, né? Não, eu não confiaria que o meu eu anterior, assim, mais jovem, fosse cuidar bem do meu eu atual e ia dar merda, gente. Isso é inevitável, assim como os Gremlins mesmo, então, não, melhor não. Igual no filme mesmo, né, que aconteceu merda mesmo, porque ela queria cada vez mais. Tá aí um exemplo. Eu também não tomaria, porque vai totalmente contra todos os valores e coisas que eu acredito. E principalmente tudo que eu vou lá vender o peixe de novo, caminhei e conquistei com anos de terapia para chegar até onde eu cheguei. Então, assim, todo esse trabalho
pra jogar fora, assim, por uma coisa que... Eu sei que nada na vida é garantia, mas igual Silvana. Se fosse o meu eu adolescente, cara, esquece, lixosa, não ia dar conta de nada. Então, assim, eu também não ligo pra estética. O famoso, quem me conhece sabe, eu não tenho nem cabelo mais. Eu não ligo pra peso. Eu tô aqui vivendo minha vida porque outros valores são mais importantes pra mim. Então, não tomaria, mas acredito que eu atenderia muitas pessoas que estivessem nesse processo. Já Certeza. fiquei assistindo e imaginando assim, ia aparecer as duas fazer terapia comigo. Aí eu ia ter que atender. A mais nova e a mais velha. Nossa, mas tudo bem, né? Faz parte. Final de A Substância. Bom, eu, como fã de body horror, eu amei. Eu achei ótimo a crítica escrachada através da monstruosidade, porque tem, né, todo esse subgênero no terror que é ótimo. Eu achei que ele foi muito bem utilizado. O que eu acho, num geral, é que o filme poderia ter uns 20 minutos a menos. Não digo que 20 minutos a menos do final, ou do meio da construção da coisa toda, mas eu olho pra trás e eu tenho um apreço muito grande a esse final. Então, assim, quer dizer, acabar do jeito que ele começou ali, ela com aquela carinha na causa. Ai, fantástico. Eu gostei. Pode botar tripa, sangue em todo mundo mesmo. Eu me diverti muito, inclusive. Eu fui na cabine assistir esse filme, né? E esse final, realmente, eu ouvi diversas reações das pessoas ao meu entorno, né? Uhum. Então, foi engraçado ouvir, mas foi um deleite pra mim, porque eu achei divertidíssimo. O final eu gostei também pela crítica e tudo mais, achei divertido também, mas concordo que podia ter aí uns 15, 20 minutos a menos, no geralzão, assim, acho que se alongou um pouco demais, mas tem uma parte que já entra no meu de sabor, que é aquela lá aquela coisa bem Carrie que tá acontecendo ali no teatro. Eu achei o sangue um pouquinho falso demais, não sei se foi a intenção ou não, eu já fiquei, eu achei que me perdeu um pouquinho ali, mas fora isso, tudo certo, entendo o final, gostei e não fiquei com nojo de nada. A única coisa que me deu nojo foi o cara comendo os camarões mesmo. Eu também gosto do final. E eu gosto, assim, quando o monstro Elisa Sul levanta do chão e aparece no espelho, eu acho que eu dei um gritinho no cinema. É muito bom. Foi incrível. E toda ela se preparando pra festa, e eu, tipo, gente, mas aonde isso vai parar, sabe? E ela entrando com aquela máscara, aquela foto colada na cara, e as pessoas agindo como se nada, sabe? E acho que o finalzinho mesmo, né? Quando ela se desfaz em fluidos ali em cima da estrela da Calçada da Fama, tipo, encerrou muito bem. Porque fecha o ciclo, né? Que o filme começa assim, na estrela, e termina no mesmo lugar. Eu achei muito bom. Eu adorei o final. Inclusive, eu estava esperando algo bastante escrachado mesmo, assim. E eu ri bastante no final, que foi bem legal. Eu acho que precisava, principalmente porque ela, assim, a gente vê que a personagem, né, ela vem de uma trajetória onde ela realmente acha que ela é a melhor versão dela mesma, ela acredita, ela mata a versão, né, antiga dela. Então, ela não se enxerga como um monstro, né? Então, o filme, ele precisa dessa metáfora, né? Precisa da metáfora do monstro. Tanto que ela se olha no espelho enquanto Elisa Sul e ela não se enxerga como um monstro, né? Ela vai se enxergar como um monstro, no caso, é através do olhar do outro, né? Que é aquela cena lá do teatro, na hora que ela tá na frente das pessoas lá no estúdio. Agora, eu entendo, aí que tá, né? Eu acho também que foi um pouquinho delongado, assim. Na verdade, eu me diverti, mas achei que ficou um pouco cansativo, né? Essa parte final, o encerramento. E aí, já é pra falar os dissabores? Eu acho difícil achar dissabores nesse filme, porque eu comprei a ideia, e aí também, quem quiser achar, vai achar, né? Como a gente falou já, é um filme que necessita você comprar a ideia do filme, senão você vai achar 30 mil coisas. Mas tem uma coisa em específico que me incomodou, mas são os deslocamentos dela, espaciais. E aí eu não sei, eu entendo que talvez seja um detalhe pra alguns, mas pra mim realmente me deu uma incomodada.
rodada. Uma hora ela tá no estúdio, outra hora ela rapidamente tá em casa, depois ela tá na calçada da fama, enfim. Eu fiquei um pouco, até meio confusa, assim, espacialmente falando. Junto com essa questão da espacialidade, porque eu não me lembro, né, se ela tinha tomado a substância inteira desde o início do filme. Mas aí, no final do filme, ela já é dando spoiler. Gente, vocês têm que ter visto esse filme, em nome de Jesus Cristo. Mas aí, quando ela abre o armário dela, tem um pouco lá ainda de substância. Então, assim, eu não sei, fiquei um pouco confusa nessa parte. Achei que talvez seja uma facilitação. Mas, como eu disse, é um filme muito bom. Eu comprei demais a ideia, adorei demais. Então, difícil, né, achar muita coisa pra falar. Eu acho que são uns furos, assim, não sei. Tipo, esse negócio de sobrar um pouco da substância, de fato, eu acho que sobrou. Mas, tipo, eu acho que quem faz a substância, quem quer que seja, né, que a gente nunca sabe, o que eu acho bom também, não precisa saber, mas porque é uma parada bem clandestinaça, assim. Mas eu acho que quem faz não iria correr esse risco. Eles iam mandar um frasquinho e é pra você usar tudo. Não é pra sobrar, porque senão acontece uma merda dessa, né? Vai, ou sei lá, a pessoa revende, qualquer coisa, sabe? Então eu acho que faria mais sentido, tipo, se já vem a quantidade certa pra um uso e pronto, acabou, né? Ou tem data de vencimento, né? Podia ter Exato. data de vencimento. Tipo assim, sei lá, 10 dias. Pronto, resolvido o problema. Mas é isso, eu acho que são, como você falou, Cecília, umas facilitações, assim, que pra mim tá beleza também. Foi aquilo que eu falei, né, do teatro, que ela começa a sangrar em todo mundo, assim, eu acho que dura tempo demais aquilo. Acho que se alonga demais, mas em contrapartida, no momento que abre as portas e sai o sangue remetendo ao iluminado, eu achei fantástico aquela parte, muito legal. Mas eu acho que foi só um incômodo inicial que você tava de um jeito e de repente muda de tom, mas até aí tudo bem, não me incomodou um pouco, mas não foi nada tão trágico assim. Essas facilitações de roteiro eu percebi também, mas também nada que me incomodou, assim. Eu acho que isso da substância sobrar, eu acho que era de propósito, não sei o porquê, mas acho que era de propósito, mas não chegou a me incomodar. Ai, meu sabor foi só olhar pra cara do Dennis Quaid aquela. Não, mas eu acho que em algum momento, agora eu não vou saber dizer qual, antes do ato final, poderia ter até ousado mais na questão do body horror. Eu sei que ela começa a se transformar lá com um dedo, tal, né? Eu acho que talvez já podia começar assim, a coisa ficar nojenta desde cedo, porque daí, na minha cabeça, né, eu sei que não sou eu que escrevi, não sou eu que fiz, não sou eu que filmei. Mas, que nem eu disse que 20 minutos a menos que poderia ter sido, já poderia ter sido cortado aí, porque já ia estar mais distribuído ao longo do filme, né? Mas assim, tudo bem, né? Acho que tem realmente esses furos e tal. Eu não tenho muitos dissabores. Claro, como toda pessoa em sua consciência, eu sei que é proposital, mas eu também me questionei na hora. Putz, uma mulher dessa tá se achando feia, bicho? Quem sou eu na fila do pão, né? Que absurdo colocar uma Demi Moore lá com seus... Ela tá com 60 agora, né? 62. 62? Acho que já virou 2. Mas enfim, nessa faixa aí. Com seus 60 e pouco, desse jeito, passando por tudo isso. Então, nós estamos todos... Mas é isso, né? É pra ilustrar mesmo, então faz parte. Então, e sabores? Vocês querem falar mais sabores? Eu queria citar um, que é bem no comecinho, que antes do filme começar, de fato, que aparece o ovo e a gema se separando, só que na mesma clara, fazendo clara alusão ao que vai acontecer no futuro. E é muito interessante que a Sue sai da medula da Elizabeth, né? E ela precisa, assim, pegar os fluidos da medula pra injetar, pra estabilizar. Por quê? Porque na medula que tem nossos leucócitos, glóbulos, enfim. E eu achei isso muito legal, é ciência, tá, gente? Então, não foi tirado da bunda. Achei muito legal essa pesquisa. E também é muito interessante quando ela tenta criar uma versão nova dela, a Sue, e sai aquele monstro. Por que sai um monstro? Porque não dá pra você clonar um clone. Vai sair um negócio bizarro, vai sair um negócio absurdo, porque não é a pessoa original. Então, viu, tem uma base científica aí. Não foi tirado da lei. Eu achei muito legal essa pesquisa que eles fizeram, esse cuidado que eles tiveram. Então, isso eu gostei muito, além de todo o resto que a gente já citou.
Mas isso é um ponto que eu gostaria de falar, que eu achei bem legal. Acho que um sabor que eu gostei, eu não sei se a gente pode chamar assim, né, que é o reg horror, né, não sei se dá pra chamar de reg exploitation, tal, que é essa coisa do horror voltado à mulher velha, né, a mulher mais velha é a fonte do terror, tal. Teve um ano aí que tava na moda também, era só filme de gente velha matando os outros, enfim. O quanto esse subgênero do subgênero ser dirigido por uma mulher dá um toque completamente diferente de outras tantas obras que a gente viu aí por aí. Teve um filme do Shyamalan lá, dos netos que visita a casa da mulher e a mulher não é a avó de ninguém, lá, não sei o que, né? Pra esse subgênero do Hexploitation, Reg Horror, da mulher velha, eu achei que foi um sabor ver isso aos olhos de uma mulher, porque toda a narrativa foi certeira, por mais que, mais uma vez, tenha furos, eu acredito que tudo é muito proposital, muito visualmente falando, então, desde o começo, né, essa cena que a Luísa falou, a cena da Calçada da Fama, que conta toda a história do filme ali no início já, de que vai dar ruim, vai dar merda e vai, né? Eu acho que depois que você sai do cinema, acaba de ver o filme com um desconforto, assim, você começa a juntar as peças, fala assim, cara, tudo ali, ó, é show, pra mim é isso. Sabor, todos. Amargo, agridoce. Esse é o sabor da substância. Ácido. Esse é o filme favorito de vocês esse ano, gente? Por enquanto, sim, eu acho, hein? Ainda não acabou, existem possibilidades. Mas até agora tá difícil superar, eu acho, viu? Eu não sei, eu acho que talvez seja ou o segundo melhor. Eu não fico Qual em que é o dúvida, primeiro? porque... Então, eu não sei, é porque os três que eu mais gostei, eu tenho dificuldade, porque tem uma questão pessoal minha, eu gosto muito de Alien. Eu gostei eu muito também. do então, tipo assim, eu acho que a minha lista não seria uma lista confiável cientificamente. Então, mas assim, para todos os efeitos, podemos considerar que esse pode ser sim, para eu concordar com vocês aqui. Fique à vontade tem pra ele, discordar. tem Romulus, ele e Longlegs, né? Que eu acho que são três filmes bastante distintos, mas muito bons, assim, muito bom mesmo. Talvez Romulus fique em segundo lugar mesmo. E esse fica em primeiro. Estávamos precisadas de um Alien bom de novo. Eu quero trocar meu título de embaixadora da substância para embaixadora de Alien, mas isso a gente vai deixar para um outro dia. Tá bom. Gostei muito de Sorrir a 2 e gostei muito desse. Então acho que sim, tá no top 3, sim. Eu acho que pra mim ainda é o melhor. E esse ano foi um ano, assim, eu considero um ano que foi bom, assim, assim, de uma forma bem geral, né? Tiveram anos bem ruins. Eu não esperava Foi. nada de 2024. 2024 entregou tudo. Tudo! Eu achei que foi... Falamos de A Primeira Profecia no nosso primeiro episódio, né, também, que também foi mais um destacaço esse ano, assim. No primeiro semestre, que normalmente é o mais triste, as coisas acontecem mais no segundo, então foi um bom exemplo pra esse ano também. Foi, muitas obras. O terror está vivíssimo! E ainda tem gente que fala mal do nosso gênero favorito. Eu acho que esse ano veio pra dar um gostinho pra vocês que, gente, terror é muito mais. Olha só, um filme desse como A Substância, chegando na MUBI, pra vocês aí das Ecobag, tá vendo? Chegando na MUBI, chegando no cinema, continuando no cinema, né? Até os lucros surpreenderam o pessoal e tal. Então, assim, deu uma chance. Mande para a pessoa que você tem dentro do seu coração a substância para ela aprender a gostar de terror. Quem sabe? Pode ser um bom começo aí. Só queria falar duas coisinhas. Primeiro que a gente fala de body horror e todo mundo pensa imediatamente no Cronenberg. Que eu amo, nosso papito, etc. Mas, assim, Cronenberg faz vários tipos de body horror. E eu acho que o body horror de A Substância é diferente do tipo que o Cronenberg
drag costuma fazer, assim. E eu já vi muita gente falando que liga muito mais a um Brian Usna, especialmente no Society, de 89, e ao Stuart Gordon, falando especificamente de Do Além, de 86, né? Então acho que quem gostou da Substância vá atrás desses filmes também, que acho que tem tudo pra curtir, né? Quem não conhece. E outra coisa que eu ia falar, assistam também o Reality Plus, que é o curta que a Coralie fez em 2014. Ele é mais tecnologia do que body horror. Está disponível no YouTube, eu vou deixar o link no post também. Mas tem um quê de A Substância também, porque no reality o que acontece é que as pessoas podem ter um chip implantado na nuca e aí você ativa ele por 12 horas e aí você escolhe lá a aparência que você quer ter. Tem algumas opções, não é ilimitado. Então, tipo, se você se olhar no espelho, você vai se ver com essa aparência e todo mundo que tiver o chip implantado vai te ver com essa aparência e você vai ver essas pessoas com as aparências que elas escolheram também. E aí, aí passou as 12 horas, você tem que descansar por 12 horas. Tipo, você tem que não ativar pelas próximas 12 horas, né? Não dá nenhuma merda federal, assim, não é essa a proposta do curta. Ele é até bem simpático, ele tem um final muito simpático. e eu gostei bastante, assim, eu vou deixar no post pra quem quiser ver depois e comentem, né, o que vocês acharem. Vou fazer uma sugestão, então, também, que é do quadrinho chamado A Beleza, que ele tem mais ou menos uma proposta parecida. Inclusive, esse quadrinho não tem no Brasil, meninas, mas tem traduzido por fãs aí nos confins da internet. Mas ele está sendo adaptado a uma série de TV por ele, amado por muitos, odiados por tantos outros, nosso querido Ryan Murphy. Esse Ryan Murphy? Nossa. Do próprio. E aí, em que consiste a beleza? Existe uma doença sexualmente transmissível que quando você pega ela, você vira padrão. Então, a sua pele fica maravilhosa, você emagrece, enfim, né? Você vira uma versão muito melhorada. E aí, as pessoas começam, obviamente, a contrair por vontade própria. As pessoas, entre aspas, normais, passam a ser fetichizadas. Enfim, mostra muito essa parte social. Tem arcos diferentes dentro da HQ. Não é uma HQ muito comprida, então não tem, acho que tem 28 volumes, uma coisa assim. É rapidinho de ler. E aí tem toda uma crítica social por trás, porque em algum momento essas pessoas com essa doença, do nada, passam a explodir. E aí a galera vai investigar o que tá rolando e tem dedo da indústria farmacêutica, capitalismo, e aí vocês vão conferir o resto. Então, assim, dica, quem quiser ler, tem na internet, faça acesso, ou pode esperar a versão do Ryan Murphy, que é assim, né? Pode ser muito bom, como pode ser muito ruim, mas fica aí dentro da temática. Vai ser de livro nacional, uma dica que eu vou dar, que chama Seja Imortal, do Frederico Toscano. E, assim, uma sociedade é comandada por vampiros. Nossa, a sociedade é comandada por vampiros agora. Só que aí as pessoas, elas podem tomar um pouquinho do sangue desses vampiros para ficarem perfeitos, com a pele perfeita, com o corpo perfeito, não ter doenças, não ter nada. E muita gente vai atrás disso, mas é claro que precisa pagar para ter acesso a isso, não é verdade? E as pessoas se endividam, vai tudo para trás para ficar perfeitos, e os que preferem não tomar isso, o sangue deles, são vistos como nojentos, são vistos como menos do que os outros, enfim. E acontecem várias coisas legais também, mas a temática é um livro interessante para vocês lerem. Um pouco, acho que na época da Substância, até tinha escrito pro Boca um review da Mulher Vespa, né? E assim, para quem gosta dessa temática, né, da temática do filme da Substância, talvez é um filme de 1959, né, dirigido por Roger Corman. É um filme, tem lá os seus desafios da época, né, enquanto o filme de body horror, né, engatinhando, enfim. Mas é bastante interessante porque conta a história de uma CEO, uma dona de uma empresa de cosméticos que tá tentando, de uma forma ou de outra, sair de uma crise, né, que a empresa tá passando, e ela encontra um cientista que trabalha desenvolve pesquisa com o veneno de uma vespa. E aí ele descobriu que o veneno dessa vespa tem propriedades cosméticas, né? Então aí ela resolve fazer um teste nela mesma,
dosiszinho, né, desse veneno, se aplicar aí pra ver se ela realmente vai rejuvenescer. Então, é um filme bastante interessante, porque tem a similaridade, né, com a substância, enfim. Eu acho que é legal, assim, pra quem curte essa crítica. E um filme de 1959 tem um subtexto, assim, da questão do machismo muito forte também. É interessante aí. Boa. Todas as opções que citamos, temos críticas no site. Vão procurar, venham pedir que a gente manda. É Vamos isso. de notas? 5 estrelas. 4,5 e um coraçãozinho de favorito. Boa. 4,5 também. 4,5. Unanimidade, selo Rainhas do Grito de aprovação à substância. Gente, eu É tô isso. ansiosa pelo momento em que a gente vai pegar um filme ruim pra gente Ah, mas vem até aí, agora. né? Até agora não veio nenhuma bomba, né? Muito assim. Precisamos também. A representatividade é isso, gente. Assim como tem que ter personagens diversos nos filmes de terror, nos filmes no geral, porque aí eles podem ser bons, eles podem ser ruins, eles podem ser vilões, mocinhos, né? Homens e mulheres e tal. Então a gente tem que ter representatividade do bom cinema e do mau cinema feito por diretoras também. Terá. Você ouvinte pode vir na postagem deste episódio e sugerir um filme de terror dirigido por mulher que, na sua humilde opinião, seja ruim. Se for podreira, melhor, porque é divertido, gosto. Sou fã, mas deixa aí. A gente deu várias sugestões. Vamos ouvir as sugestões de vocês aí. Quem sabe vira um próximo episódio, né? Então é isso, ouvintes. Muito obrigada pela presença de vocês neste momento, ouvindo mais um episódio de Rainhas do Grito. Nos vemos no nosso próximo filme, que ainda é um mistério. Não Beijo, gente. tomem substâncias de cores duvidosas. Toma tudo. Se tomar, toma tudo. Não caiam nessa pegadinha. Banque suas gracinhas. Um beijo. Beijo. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima.